Fala galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William falando. Estou aqui especialmente para mostrar para vocês, nesta atividade, neste vídeo, onde vocês vão fazer aí as anotações de vocês no caderno de vocês, vão mandar aí a foto na plataforma e principalmente prestar muita atenção, porque eu vou mostrar para vocês agora. Ficou pendente isso, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas eu vou mostrar através de vários exemplos como resolver uma equação do primeiro grau. Então, relembrando que a gente está falando de equação, Equação, que é a principal ferramenta da álgebra, equação do primeiro grau com uma incógnita, tá bom? E eu trouxe aqui, nós vamos ver a partir de exemplos como nós devemos proceder para realizar, Como resolver. Resolver a equação é descobrir o valor da letra, Determinar o valor do x, do y ou da letra que estiver envolvida. Determinar o valor desconhecido. Isso é resolver a equação, que também é chamado de o resultado, o valor da letra também é conhecido, é chamado de raiz ou solução da equação. Então, nós vamos tratar de como resolver a equação, tá? E a ideia principal, como eu já falei para vocês, a ideia principal para resolver a equação é a lógica das balanças em equilíbrio. Eu vou relembrar isso para vocês rapidamente, que é da seguinte forma. Imagine que nós temos uma balança e essa balança ela está em equilíbrio, Elas estão em equilíbrio. Se tiver um lado mais pesado que o outro, esse lado mais pesado ele vai abaixar e o outro vai subir. Então, por exemplo, se eu tenho uma bolinha vermelha de um lado e uma bolinha vermelha do outro, essas bolinhas sendo iguais, tendo a mesma massa, o mesmo peso, vai estar equilibrado. No momento que eu coloco um quadradinho preto de um lado, vai desequilibrar a balança. Para não desequilibrar, eu tenho que pôr um igual do outro lado, certo? Se eu colocar outro quadradinho preto do lado esquerdo, vai desequilibrar. Para manter o equilíbrio, eu tenho que pôr outro igual do outro lado. Essa é a lógica da balança. Ou seja, para eu manter o equilíbrio, eu preciso pôr, se eu mexer de um lado, eu tenho que mexer igualzinho do outro. Se eu acrescentar uma coisa de um lado, eu tenho que acrescentar igualzinho do outro. Se eu tirar uma coisa de um lado, eu tenho que tirar igualzinho do outro. E é essa lógica que nós vamos utilizar para resolver a equação. Tá bom? Então, vamos nós para o nosso primeiro exemplo. Aliás, eu não falei aqui, mas eu posso retirar, por exemplo. Se eu tirei um quadradinho de um lado, tirar do outro, tirei do outro também, Continua o equilíbrio. Para prevalecer, para permanecer com esse equilíbrio, se eu tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro. Beleza? Vamos para o nosso primeiro exemplo de equação. Então, suponha que eu tenha, essa aqui é fácil de fazer mentalmente, 2x igual a 30. Eu vou dividir o quadro ao meio, porque de um lado eu vou desenhar a balança e do outro eu vou resolver apenas escrevendo. Essa é fácil, por que é fácil? Porque 2x igual a 30, eu tenho que pensar duas vezes que número vai ser igual a 30. Pense aí, duas vezes que número vai ser igual a 30. Se eu estiver falando, se eu representar, como é que representa isso através de balança? Seria assim, Tá aqui minha balança, eu vou ter o x duas vezes, deste lado, que é o primeiro membro, 2x é o primeiro membro e 30 é o segundo membro. Do lado de lá, eu vou ter 30. Se 2x equivale a 30, quanto que equivale 1x? Então, é fácil você imaginar que cada x desse vai ser 15. Então, a solução dessa equação é x igual a 15. Então, a gente fez aí usando a lógica da balança. Se eu tenho 2x igual a 30, o que foi que a gente fez? A gente dividiu os dois membros da equação por 2. Então, para eu descobrir,
eu quero descobrir o valor do x. Como a gente falou lá na última aula, a estratégia que a gente tem que usar é de isolar o x. Isolar o x, preferencialmente no primeiro membro, ó, aqui. Como eu estou com 2x, o que está me atrapalhando aí para que o x fique isolado, que o x fique sozinho? O que está me atrapalhando é esse 2. E para esse 2 sumir daí, eu teria que dividir. A operação que eu utilizo, por exemplo, se o número está multiplicando o x, que é 2 vezes x está multiplicando, para ele sumir, a gente divide. E divide por quanto? Pelo próprio 2, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Vai ficar 1x, que é o próprio x, que é o que eu quero. Só que se eu dividir um lado por 2, eu tenho que dividir do outro lado também. Lembra? Para manter o equilíbrio, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. E aí vai ficar assim. 2x dividido por 2, que é o lado, esse lado aqui, ó. 2x dividido por 2 dá 1x, ou seja, simplesmente x. E 30 dividido por 2, 15. Vale lembrar que isso vai valer sempre. Por exemplo, se eu tiver 3x igual a 60 e eu quero encontrar o x, divide ambos os membros da equação por 3, eu vou ter x igual a 20. Se eu tiver 5x igual a 125, por exemplo, para eu isolar o x, eu divido os dois membros por 5. No primeiro membro fica só x e no segundo eu faço a conta, vai dar 25. Então, x é igual a 25. Esse é o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo de hoje também é um exemplo bem legal. Eu tenho um número x, que eu não sei quanto é, mais 15, somado com 15, vai ser igual ao número menos 20. Cuidado que aí envolve números negativos. Representar isso através de balança seria o que eu vou fazer agora. Ó, estou representando aqui os pratos da minha balança. Então, no primeiro lado eu tenho x e tenho, além do x, eu tenho mais 15. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 15. São os pesos. Mais 15. Eu botei menos ali, mais 15. E do lado de lá, eu tenho menos 20. Interessante. Para manter o equilíbrio, e agora? Qual tem que ser o valor de x para que, somado com 15, dê menos 20? Essa é a interpretação. Certo? Lembra qual o nosso objetivo aqui, a nossa estratégia? Para a gente resolver a equação é isolar o x. Como assim isolar o x? É deixar, gente, o x sozinho em um prato desse aí. Vocês estão vendo que tem dois pratos? O prato direito e o lado esquerdo? Na equação é o primeiro membro e o segundo membro. Isolar o x é deixar ele sozinho. Por exemplo, aqui, ó, ele não está sozinho porque ele está x mais 15. Quem está fazendo com que o x não esteja sozinho é o mais 15. Ok? É o mais 15 que está ali. Então, esse mais 15 tem que sair daí. Certo? Esse mais 15 tem que sair daí, ó. Esse azulzinho que está ali. Ou seja, eu tenho que tirar ele daqui. Mais 15. Se eu tirar ele de um lado, eu tenho que tirar ele do outro também. E o que é tirar mais 15? Tirar 15. Tirar 15 é menos 15. Então, do outro lado, para eu, digamos assim, compensar o 15 que eu tirei, o mais 15 que eu tirei de um lado, eu tenho que colocar de lá menos 15. Talvez não seja tão, digamos que, professor, confuso isso, né? Basta você lembrar que tem que permanecer em equilíbrio. Então, por exemplo, a gente pode pensar assim, deixa eu voltar aqui, ó. Não, professor, foi confuso desse jeito que você fez. Então, vamos pensar de uma outra forma. Espera aí que eu não estou conseguindo aqui, apagar. Vamos pensar de uma outra forma. Ó, vou apagar bem aqui. Se eu vou devolver o mais 15 que estava lá, ó. Devolvi o mais 15. Então, a gente aprendeu que se a gente colocar coisas iguais dos dois lados, o equilíbrio permanece. Então, imagina, eu quero fazer com que aquele mais 15 suma. Para que ele suma, tem que ficar zero, tem que sumir. E para o mais 15 sumir, se eu acrescentar menos 15,
menos 15 com mais 15 vai se anular, vai dar 0. Então, se eu acrescentei menos 15 no primeiro membro, eu tenho que acrescentar menos 15 no segundo, porque tem que prevalecer o equilíbrio da balança. Então, jamais podemos desequilibrar a balança. Se eu coloquei menos 15 de um lado, tem que colocar menos 15 do outro. Ok? Aí, o que vai acontecer? Mais 15 com menos 15 se anulam, fica 0. Então, deste lado eu fiquei só com x, e do outro eu fiquei com menos 20 com menos 15, ou seja, menos 35, que é a solução dessa equação. Fazendo isso sem representar a balança, mas usando a lógica, como é que seria? Seria assim, ó. Eu tenho x mais 15 igual a menos 20. Qual é o objetivo? Isolar o x no primeiro membro. Está isolado? Não, porque tem o mais 15. O que está me atrapalhando de isolar o x? O mais 15. O mais 15 está me atrapalhando. Então, ele tem que sair daí. Para ele sair daí, eu tenho que fazer ele ficar 0. Eu tenho que fazer ele zerar. Para ele zerar, eu tenho que colocar o oposto dele, o contrário. O oposto de mais 15 é menos 15. Então, eu vou fazer isso. Então, tem mais 15 lá, então eu vou pôr menos 15. Só que se eu pôr menos 15 de um lado, eu tenho que pôr menos 15 do outro também, porque senão vai bagunçar, vai desequilibrar a minha equação. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para que mantenha a igualdade, mantenha o equilíbrio. Fiz isso, pronto, agora eu posso efetuar as contas ali. Ó, vou passar uma barrinha para fazer as contas. Ó. Mais 15 com menos 15 se anulam, então fica somente x. Igual, menos 20 com menos 15, basta você fazer a conta, somar, que vai dar menos 35. E chegamos ao resultado. Olha só que interessante. Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, eu tenho agora 2x mais 10 igual a 36. Eu vou usar agora o método que eu fiz por último, sem desenhar a balança. Lembra, qual é o objetivo? Isolar o x. O que está me atrapalhando aí de isolar o x? Deixar o x sozinho? Duas coisas. Primeiro, eu tenho esse mais 10. E depois eu tenho esse 2. Então, é um de cada vez aqui. Beleza? Mais 10. Então, primeiro eu tenho que fazer esse mais 10 sumir. Para esse mais 10 sumir, o que eu tenho que colocar lá? O contrário de mais 10, o oposto. Ou seja, menos 10. Então, lá vai eu colocar menos 10. Vou colocar menos 10 no primeiro membro. E vou colocar, se eu colocar no primeiro, eu tenho que colocar no segundo também. O oposto para que mantenha a igualdade. Ó. Então, menos 10 de cada lado. Passo a barra e mais 10 com menos 10 se anulam. 36 com menos 10, 26. E do lado de lá ficou 2x. Olha como ficou mais fácil, porque agora eu tenho que pensar. 2 vezes que número que dá 26? 2 vezes que número dá 26? Hein? Conseguiu pensar? Se você não conseguiu pensar, lembra do que nós vimos no comecinho do vídeo. Para eu isolar o x, se tem 2x igual a 26, e eu quero isolar o x, deixar o x sozinho, basta eu dividir os dois membros pelo número que está ali antes do x, no caso, o 2. Então, divide os dois membros por 2, eu vou obter x igual 26 dividido por 2 dá 13. Então, x é igual a 13. Detalhe, em que se eu fizer esse mesmo exemplo através de balança, ó, vamos fazer aqui o desenho da balança. Então, eu teria 2x, x, eu teria 10, né, o 10 positivo, teria o x, e teria o 36 do outro lado. E aí, como eu tenho que descobrir o valor de cada x, ó, se eu tirar 10 desse lado, eu tenho que tirar 10 do outro, que fica 26. E se eu tenho 2x igual a 26, então cada x vai ter que ser 13. Então, observe que a gente está usando ainda a balança, só que agora a gente não está desenhando ela. Beleza? Vamos ver. A gente tem mais alguns exemplos para a gente fazer. Vamos para o próximo. Próximo exemplo.
eu tenho que fazer o próximo exemplo, que é 3x mais 12 igual x mais 20. É parecido com o que a gente viu na aula, hein? 3x mais 12 igual a x mais 20. Vamos lá. O que está me atrapalhando? Eu preciso fazer o quê? Isolar o x no primeiro membro. Em primeiro lugar, eu não tenho um único x, eu tenho 2. Então, sempre que tiver mais de um x, a gente vai buscar eliminar um desses 2. Então, por exemplo, eu quero isolar o x, lembrando que aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo. Então, eu quero isolar o x no primeiro. Se eu quero isolar o x no primeiro, esse x que está no segundo, ele tem que sair dali, sumir. E eu vou usar a lógica para ele sumir. Lembra que se eu fizer uma coisa de um lado e fizer do outro, não altera a igualdade. Para ele sumir, eu tenho que colocar o oposto dele. E quem é o oposto de x? O oposto de x é menos x. Então, eu vou colocar menos x no segundo membro, para não desequilibrar, coloco eu menos x no primeiro. E vamos ver o que vai sobrar daí. Efetuando, ó, x com menos x no segundo membro, x com menos x se anulam, x com menos x se anulam, fica apenas 20 no segundo membro, e no primeiro eu tinha 3x com menos x fica 2x, 2x mais 12 igual a 20. Simplifiquei a equação, já dei uma melhorada nela aí. Vou continuar seguindo esses protocolos. Quero isolar o x, ó. Cadê meu x? O x está aqui, ó. Só que ainda tem o 12 e tem o 2. Seguindo a ordem, primeiro eu tenho que fazer esse 12 aqui, ó, sumir. Eliminar ele daí, fazer ele virar 0. E para ele virar 0, observe que ele é 12 positivo. Então, para ele virar 0, eu tenho que colocar o oposto dele, o oposto do mais 12. E o oposto do mais 12 é menos 12. Coloquei menos 12 no primeiro membro. Se eu colocar menos 12 no primeiro membro, tenho que colocar menos 12 no segundo membro. E aí, vamos ver o que vai ficar daí. Mais 12 com menos 12 se anulam, fica 0, e aí eu vou ter apenas 2x no primeiro membro. Igual 20 menos 12. 20 menos 12 dá 8. Então, eu já sei que 2x é igual a 8. Se 2x é igual a 8, quanto que é 1x? Acertou se você pensou em 4. X é igual a 4, que é o resultado dessa equação. Vamos para o nosso último exemplo de resolução de equação, que foi o exemplo da aula, que a gente não terminou. 3x menos 10 igual a x. Depois desse exemplo, vai ter um para vocês fazerem, levarem e mandarem na plataforma, que é o dever de vocês. Uma só. 3x menos 10 igual a x mais 24. Parecido com esse último que nós fizemos. Então, olha só. Tenho 3x no primeiro membro, tenho x no segundo. Meu primeiro alvo para eliminar, ó, é esse outro x, para que eu fique com x apenas no primeiro membro. Para esse x sair dali, para ele sumir, tenho que pôr o oposto de x, que é menos x. Então, vou colocar menos x ali, mas nunca posso esquecer que se eu colocar menos x no segundo membro, acrescentar menos x no segundo membro, eu tenho que acrescentar menos x no primeiro. Tenho que acrescentar para não afetar a minha igualdade. O que vai acontecer? O x com menos x se anulam. Eu fico só com 24 no segundo membro. Sinal de igual. Lá no primeiro, ó, 3x com menos x fica 2x. 2x menos 10. Então, minha equação foi simplificada. Ficou 2x menos 10 igual a 24. Próximo passo agora. Quem é meu próximo alvo? O menos 10. Por que ele é meu próximo alvo? Porque eu quero isolar o x. Ali o 2x, eu preciso isolar aquilo, deixar isso sozinho desse lado. Do lado esquerdo do igual. Deixar sozinho. Beleza, ali está menos 10. E aí, para ele sumir, eu tenho que pôr quem? O oposto de menos 10. Mais 10. Se eu pôr de um lado, tenho que pôr do outro. Observe que é menos 10. O oposto de menos 10 é mais 10. O que vai acontecer?
menos 10 com mais 10 se anulam. Fico apenas com 2x. E ali eu tenho 24 mais 10, ó, 34. Se 2x é igual a 34, quanto que é 1x? Se 2x é igual a 34, quanto que é 1x? 2 vezes quanto dá 34? Pensou? Acertou se você pensou em 17. Beleza? E aí, para a gente encerrar, vou deixar o que vocês têm que fazer, então. Próximo é atividade para vocês, ó. Vou escrever bem aqui. Para vocês responderem e mandarem para mim, junto com as anotações lá no Google Classroom, que é esse aqui, ó. 5x menos 15 igual a 3x mais 13. Tentem fazer, seguindo os exemplos que a gente fez. Qualquer coisa, volta ao vídeo e vê o passo a passo. Na próxima aula, nós vamos começar a aula corrigindo essas atividades e destacando, tirando dúvidas de vocês e aprendendo ainda a resolver equações. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Fico por aqui. Façam essa questão, envie as anotações do vídeo junto com a resolução dessa questãozinha aí, dessa equação, e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço, beijo a todos e fiquem bem. Beleza?